Aqui no nosso bate-papo sobre soluções financeiras para superar a pandemia, superar a crise. Eu garanto que se você se dedicar, você não só vai passar por essa turbulência, como vai ficar mais forte. E daqui a pouco tudo fica normal. Mas será? E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Gilberto Bento Júnior, advogado, especialista em direito empresarial, e vou conversar com vocês hoje sobre várias soluções financeiras que vão ajudar a sua empresa a passar por essa crise, a superar esse momento de dificuldade e sair da pandemia cada vez mais forte. Mas antes, por favor, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo para ajudar você e sua empresa. Legal? Então vamos lá. Vou dar alguns temas e depois a gente vai conversando sobre cada um deles. E queria que todos vocês ficassem à vontade para entrar no nosso site ou nas nossas redes sociais, para mandar todas as dúvidas, contar para vocês os problemas. A gente pode gravar outros vídeos para ajudar ou para dar dicas para a sua empresa sair dessa dificuldade ou resolver problemas. Eu sei por experiência própria que quando a gente está estressado, preocupado, a gente acaba não olhando para todas as soluções. Eu espero poder ajudar com algumas ideias que, com certeza, tudo que eu vou falar para você aqui já foi testado, comprovado e dá certo. A pandemia e o isolamento criaram várias dificuldades, mas também nos fazem olhar para outras soluções de um modo diferente. Então eu trouxe alguns temas que são muito importantes para as empresas, como tema fiscal e tributário, assuntos bancários, problemas trabalhistas, novas formas de ganhar dinheiro, os contratos de locação com fornecedor, contratos em geral, uma forma importante da gente renegociar e recuperação de crédito, cobrar quem está devendo a empresa. Todos esses temas vão ser tratados aqui e eu vou dar dicas e ideias com o objetivo de ajudar a sua empresa e ajudar o seu negócio a superar as dificuldades. Legal? Bom, vamos começar assim. Quando a gente entrou no isolamento, a nossa realidade mudou, a gente não pode trabalhar do jeito que a gente trabalhava antes. Pelo menos a maioria das empresas estabeleceu home office. Então as relações com quem presta serviço está mudando e vai mudar. Quando a gente estabelece um home office, os custos diretos da empresa reduzem, mas você ainda tem que pagar aluguel. Então eu começo a pensar, será que vale a pena manter esse espaço? Será que dá para renegociar? Será que vale mudar para um espaço menor, para um espaço mais perto? Afinal, se você tinha 10 pessoas trabalhando na sua empresa, é muito pouco provável que as 10 precisem ir ao escritório agora todos os dias. Então a gente vai falar sobre isso também. Então vamos começar. O primeiro tema que a gente tem é fiscal e tributário. Vou usar uma métrica de contar o problema e dar a solução. Eu fiz uma pauta com 4 pontos. Eu queria falar de créditos e restituições tributárias administrativas e judiciais. Outro ponto é autofinanciamento com dinheiro que serviria para pagar os impostos. Outro ponto é utilização de precatórios como uma forma de reduzir o seu custo tributário. E o quarto ponto do item fiscal e tributário é formas judiciais de ganhar tempo para pagar as dívidas tributárias. Então, agora vamos entrar no detalhamento de cada um desses itens. Toda empresa, seja ela simples, lucro real ou lucro presumido, em algum momento da sua vida acumula créditos tributários. E agora já passou da hora de você olhar com carinho para essa poupancinha que você tem e esquece muitas vezes. Vamos usar todas as formas que a lei permite para ganhar mais e pagar menos. Então eu vou dar alguns exemplos muito comuns a todas as empresas e alguns exemplos específicos para empresas por setor e por regime tributário. Tem o caso do FGTS da empresa, que essa serve para todo tipo de empresa, simples, real e presumido. Em algum momento no passado, o governo instituiu a obrigação de, na dispensa sem justa causa, a gente pagar 50% de multa. Mas isso foi por um tempo limitado e como o governo
achou essa arrecadação conveniente, a lei expirou, ou seja, a sua obrigação de pagar essa multa maior acabou, mas o governo continua recebendo, você continua pagando. Então toda empresa que tem um turnover grande, mandando funcionários embora, tem um dinheiro de FGTS a recuperar, que é justamente a diferença desses 40% para os 50% na hora de pagar a multa do FGTS, quando você dispensa sem justa causa. É um crédito bom, com muita tranquilidade, tá? De você pedir esse dinheiro de volta, tem um trâmite judicial que em algum momento vai devolver esse dinheiro e é tranquilo. Recomendo que vocês procurem um advogado de sua confiança para entrar com essa ação e esperar esse retorno. Agora eu vou comentar com vocês sobre uma possibilidade de restituição em dinheiro administrativa que vai botar dinheiro na sua conta em até 60 dias. É uma restituição de PIS e COFINS para empresas no Simples Nacional, para as empresas do setor comercial. Depois eu vou deixar um link aqui para vocês acessarem. Aí tem uma lista de todas as empresas que podem pedir essa restituição. Então essa restituição é legal porque ela é administrativa, aprovada pela Receita Federal, devolve em dinheiro, zero problema, super tranquilo, só paga se você conseguir o dinheiro de volta, e é um dinheirinho que vem em 60 dias, gente, ou menos. Ela serve para autopeças, serve para todo mundo que vende bebidas, como bares, restaurantes, buffets, mercados, até hortifruti que vende bebida, todo mundo que vende bebida pode pedir esse dinheiro de volta. Também serve para perfumaria, para farmácia. Nossa, a gente tem uma infinidade de segmentos. Também outro bem legal é pet shop, loja de material de construção, porque o cimento também tem isso. Vamos lá, esse é um tipo de bitributação de PIS e COFINS, onde todos esses produtos que você compra para revender já tem imposto recolhido na origem. E quando você paga o PIS, sem perceber, você recolhe de novo. Então precisa fazer uma auditoria judicial e solicitar a devolução. Isso já está tão manjado que a Receita nem reclama. Ela só devolve e segue a vida. Então esse é um ponto bacana. Uma bem legal também é pedir de volta o ICMS cobrado a mais na conta de luz. Tanto para a pessoa física como para qualquer tipo de empresa, independente do regime fiscal. A Constituição Federal explica que a Secretaria da Fazenda manda as distribuidoras recolherem ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica. Mas eles inventaram um monte de outros serviços. Eles também recolhem o ICMS e está errado. A lei não deixa. Então se você achar encargos setoriais, TUSD, transmissão, TUST, distribuição, nem o ICMS sobre isso pode ser cobrado. Tudo isso pode ser devolvido para a sua empresa, que vai ser devolvido ou em crédito ou em dinheiro. Procura um advogado legal que saiba entrar com esse processo, que saiba calcular, perde tempo com isso não. Gente, agora eu vou falar sobre uma estratégia arrojada, interessante, que pode te ajudar muito, mas tem que ser feita com ressalvas. Então eu vou falar a parte boa e a parte ruim, legal? Eu vou falar sobre autofinanciamento com o dinheiro que você usar para pagar os impostos. Não vamos confundir com uma ideia de não paga imposto, todo mundo tem que cumprir com as suas obrigações. Mas o que eu quero dizer com isso? Em momentos de crise, nós precisamos preservar caixa para o que é mais essencial. O mais essencial é fazer girar o nosso negócio e sobreviver, botar comida em casa. A gente precisa pagar salário, porque as pessoas precisam sobreviver. Então muitos dos meus clientes, muitos dos meus envolvidos aqui deixaram de pagar os impostos, sabendo que em algum momento vão ter que administrar essa dívida, mas estão segurando esse dinheiro para poder pagar salário, para poder pagar, se tiver que mandar alguém embora, pagar uma rescisão certinho, para não ter problema trabalhista, para poder pagar fornecedor, porque se você não vender, se você não prestar serviço, você não tem como gerar dinheiro e sair dessa crise. Então, muita gente entende, eu particularmente acho coerente, você manter o dinheiro em caixa, ter liquidez, para poder fazer bons negócios. Manter o dinheiro em caixa e também partir para uma política de renegociação de contrato, enxugar o que tem que enxugar, porque você pode não pagar imposto agora, mas em algum momento você vai ter que pagá-los. Bacana? Mantenha o dinheiro em caixa, sobreviva, depois a gente resolve os problemas juntos. Agora também na área fiscal e tributária, eu vou falar do tema utilização de precatórios. Se depois você tiver maior interesse, eu tenho vídeos específicos sobre precatórios que vão dar detalhes. No nosso site tem textos dando legislação, base técnica, dando informações. Vou resumidamente explicar que precatórios são dívidas que o governo tem com pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, muitas pessoas, muitas empresas compram precatórios ou usam precatórios para dar em pagamento dos impostos. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que você vai ter uma grande economia para pagar os impostos.
Qual é a desvantagem? Existe uma burocracia e uma resistência do governo de aceitar esse pagamento, mas está na lei. Se você trabalhar direitinho, esperar e tiver paciência, a coisa vai se resolver. Então, em geral, tem empresas que conseguem economizar 20, 30, até 40% do valor que vai pagar de imposto federal e de imposto estadual utilizando precatórios. Da onde vem essa economia? Vem de comprar precatórios de terceiros, porque essas pessoas que têm os precatórios precisariam esperar o governo pagar, e o governo é um pagador ruim, o governo demora para pagar. Então elas topam vender mais barato para receber dinheiro na frente e não esperar a fila de pagamento. Tem que lembrar que nessa conta você ainda vai ter que ter um advogado para fazer o trabalho e vai ter alguns custos judiciais. Mas na conta geral, as empresas podem economizar de 20 a 35%, se você fizer excelentes negociações, talvez 40% no valor geral. Para uma empresa que paga, por exemplo, 100 mil reais de impostos todo mês, economizar, vamos falar em 30%, 30 mil por mês, é uma grande economia. Se você fizer isso todo mês, a pessoa que paga 100 mil por mês, por ano vai economizar 360 mil reais. É muito dinheiro, gente. E o precatório te dá uma segurança, te dá uma tranquilidade, evita que o governo te cobre outras coisas. Agora, um outro tema da área fiscal e tributária, que é como ganhar tempo, tá, para prorrogar os pagamentos de dívidas fiscais, pagamento dos impostos. Em um outro tema, nós explicamos qual é a lógica de se autofinanciar com o dinheiro que você iria pagar impostos. E aí, para quem vai se autofinanciar, para quem já tem dívidas tributárias, é muito interessante você ganhar tempo para não pagar a dívida tributária agora, porque dívida tributária tem uma multa muito alta, tem uns juros muito altos, tem uma correção monetária muito alta. E quando você entra numa dívida tributária, ela se transforma numa bola de neve. Então, uma estratégia que você pode usar é ganhar tempo administrativa e judicialmente. Existem duas lógicas que validam esse tipo de estratégia. Então, antes da gente entrar nas lojas, vamos lembrar que dívida tributária não é algo que você pode fugir. Em algum momento você vai ter que pagar. Mas você pode pagar menos se você usar estratégias inteligentes. Uma estratégia administrativa é, à medida que eles forem te cobrando essas dívidas, você fazer questionamentos administrativos, recursos administrativos, porque para cada tipo de dívida você pode ganhar alguns anos só no administrativo. E quando não tiver mais jeito no administrativo, você pode questionar essas dívidas judicialmente. Aí as pessoas perguntam, tá bom, Gilberto, mas por que eu questionaria essas dívidas administrativo e judicialmente? Eu te explico. Primeiro que, se você usar o questionamento administrativo e judicial, a correção monetária e os juros são muito menores do que se deixar a dívida crescer na procuradoria. Juros legal é de 1% ao mês, enquanto Selic, tá, depende da época do ano, pode chegar a 4, 5. E a multa da Receita Federal, por exemplo, é de 0,33% ao dia, gente. Isso faz essa conta. Por mês pode chegar a quase 10%. O valor é muito alto. Então é mais barato administrativo e judicialmente, mesmo pagando advogado, do que deixar a dívida correr solta. E quando ela está administrada por um advogado, você tem um certo controle, você consegue se planejar, se organizar para tomar menos susto. Quando ela não está administrada, meu amigo, quando menos espera já era. Aí você não tem muito o que fazer, aí você vai gastar uma outra fortuna, um advogado, para tentar se livrar de um problema que pode virar até criminal. Mas não é só a única estratégia para você administrar e ganhar tempo. Existem mais. Eu falei que existiam duas estratégias, mas eu confesso para você que eu lembrei de mais uma e eu vou contar para vocês agora. Então, uma outra estratégia que é legal é que lá na frente você ainda pode comprar um precatório e pagar essa dívida mais barata. Olha que interessante. Lembrei de mais uma estratégia, gente. Vamos parar por aqui, senão eu vou dar todas as dicas. Eu quero ajudar, mas também tem que guardar uns segredinhos. Uma outra estratégia é o seguinte, é que muitas vezes no meio do caminho o funcionalismo público se perde e algumas das suas dívidas prescrevem. Isso quer dizer que eles não terão mais o direito de cobrar as suas dívidas. Legal? É a última estratégia. Se a gente olhar para os refis, que são os parcelamentos de dívidas fiscais, que ao longo dos anos vem nos cercando na sociedade com vários nomes, refis da crise, PAES, PAEX, e aí vai. Se você olhar no refis, o refis
ele não te dá desconto na dívida principal. Nunca. Mas ele te dá desconto na multa, e os descontos nas multas são enormes, e dá desconto nos juros. Os descontos nos juros também são enormes. Quanto mais longa a sua dívida, o principal é pequeno, juros e correção é grandão. Então o desconto vai pegar a parte grande e não a parte pequena. E aí você ainda parcela e leva isso adiante para o tempo que for precisar. Dá para administrar com tranquilidade. Só tem que fazer conta direitinho para não se perder, gente. Agora a gente vai falar sobre assuntos bancários. Quando a gente fala de banco, eu acho que a gente tem que pagar só o que é justo. O banco está ficando rico às suas custas. Você acha isso legal? Você trabalha para enriquecer banqueiro? Eu não. Eu acho que o banco não é bacana com a gente. O banco não explica direito o que está cobrando pra gente. O banco fala uma coisa e cobra outra. Eles inflam nossa dívida. Infelizmente, eu acho que banco é algo que daqui a pouco vai virar coisa do passado. E a gente tem que aprender a viver sem eles. Existem outras alternativas para captação de crédito. Existem outras alternativas para resolver os problemas com dívidas bancárias. Eu vou contar algumas para vocês, algumas bem legais, e todas elas comprovadas, todas elas sucesso, todas elas meus clientes já provaram, já passaram, todas elas resolveram problemas. Claro que resolver problema é uma parceria, não basta o advogado aqui falar que resolve, você tem que topar, querer e participar. E claro, tem que trabalhar com o advogado que você gosta, que você confia, que seja de fácil acesso, de preferência que tenha experiência no assunto. Legal? Vamos às dicas? Nós vamos começar pela solução que eu mais gosto, que é a revisão de contratos para a redução de dívidas bancárias. Eu vou falar brevemente sobre o assunto, mas se você quiser entrar no site do Bento JR Advocacia, nós temos temas específicos, eu tenho artigos e vídeos que falam sobre cada tipo de dívida bancária. Eu falo sobre cheque especial, falo sobre financiamento, falo sobre hot money, falo sobre cartão de crédito, falo sobre veículos, sobre imóvel, falo sobre crédito rural, eu falo sobre todas as modalidades e dou dicas focadas para cada tipo de dívida bancária. Aqui eu vou dar o feijão com arroz, mas o temperinho cada um coloca na hora que for preparar seu prato. Bacana, gente. Então, ó, conceito geral de revisão de dívida bancária. Seguindo a lógica de que todo contrato bancário essencialmente tem alguns erros, e na prática, quando eles vão cobrar de você, eles cobram valores não contratados, nós podemos dizer que esses valores são indevidos. Se eles são indevidos, eles são passíveis de redução judicial, que vai tirar tudo que não é correto, tudo que não está contratado, recalcular a dívida, certo? Para que a gente pague só o valor certo. E você vai ficar chocado, porque essas dívidas chegam a reduzir em mais de 80%. Tem casos onde o banco tem que devolver dinheiro para o cliente, mas é muito normal o banco te cobrar 500 mil, a gente resolveu o assunto com menos de 100 mil reais. Não é um sonho? Vamos sair da dívida bancária porque a gente trabalha para a gente e para a nossa família, não para enriquecer bancário. Para isso, você precisa entrar com uma ação de revisão bancária, procurar um profissional experiente que vai analisar o seu contrato, identificar os problemas, vai questionar judicialmente os problemas existentes. É um trabalho técnico. Tá? Olha para o seu extrato, vou dar só uma dica. Bem fácil, bem simples. Calcula no extrato qual o percentual que eles estão cobrando de você na prática. E olha no extrato, vê a taxa de juros que ele cobrou de você e vê se bate. Se bater, me avisa que eu te devo um café. Bacana, gente? Então, revisão de dívida bancária serve para todo tipo de dívida bancária. Vai reduzir o valor de todos os tipos de dívidas bancárias, mas eu faço algumas ressalvas. Aqui no escritório a gente não lida com crédito consignado. Evita lidar com financiamento imobiliário antes de conversar muito bem com o cliente, porque o financiamento bancário, financiamento imobiliário traz muitas emoções e nem todo mundo está com o coração preparado para entrar numa disputa dessa quando envolve a nossa moradia. Eu vou falar para vocês, vou contar para vocês uma historinha de um cliente meu que teve um problema com o banco e não pagou. Ele também não prestou muita atenção, não deu muita importância, ele abriu o coração comigo e comentou tendo que se sentia mal de ver aquela dívida, ele queria pagar, mas ele não tinha como. Ele também não me falava. Até que um dia ele recebeu uma cartinha surpresa, que era uma ação judicial do banco cobrando uma dívida. O coração dele quase saltou da boca, gente.
porque o banco deu 3 dias para ele pagar. Se no dia a dia você não paga, como é que você vai pagar aquela fortuna em 3 dias? Era uma dívida de mais de 400 mil reais. Ele falou para mim, ó, doutor Gilberto, o que eu faço? Eu falei, meu amigo, calma. Dizem que nessa vida só não tem solução para a morte ou para os impostos. Para a morte eu nem consigo, mas para os impostos eu dou jeito. Aí esse amigo meu, falo amigo porque toda vez que alguém me contrata, a pessoa confia em mim. Eu me sinto ligado a essa pessoa. E para as pessoas que têm coerência, nós acabamos criando uma relação. Advogado não é um momento, advogado é confiança. E esse amigo meu, esse cliente meu, trouxe esse problema. E o que eu fiz com ele? Eu defendi a ação dele, seguindo os mesmos princípios dos contratos, das ações de revisão bancária. Eu entrei com um chamado pedido contraposto, travei a dívida para não penhorar a conta corrente, para não penhorar os bens da empresa, e comecei a questionar todas aquelas cobranças erradas que os contratos bancários têm. O contrato bancário te cobra a taxa indevida, a taxa de juros contratada não bate com o que realmente eles te cobram, a data de cobrança é diferente do que a pactuada inicialmente, está cheio de irregularidade. Eu sou capaz de apostar um café ou um almoço com quem me trouxe um contrato e eu não pegar um erro em menos de 5 minutos. Então, bom, nós fizemos essa defesa. Qual foi o resultado? Após mais ou menos 1 ano e meio, leva um tempo. A partir do momento que a gente entra numa ação judicial, a gente tem que lembrar que o nosso funcionalismo público não é ágil. Nós temos que lidar com morosidade. Temos que nos adaptar a isso, porque é coisa que a gente não pode mudar. O resultado foi que eu consegui comprovar que a dívida dele não era aquela que o banco estava cobrando e consegui reduzir absurdamente a dívida dele. Consegui um desconto espetacular. Eu consegui um desconto de mais ou menos 83% no total da dívida. Aí nós negociamos com o banco, firmamos o documento necessário, ele pagou a dívida com esse desconto enorme, o problema dele foi resolvido. Isso já tem mais de 2 anos. Mas sabe que atualmente ele trabalha com o mesmo banco e o banco voltou a dar crédito para ele? E o que eu queria te contar? Bancos são empresas que precisam de clientes. É claro que quando você faz essas negociações, consegue um grande desconto, ele fica vingativo e fala que não vai te dar crédito, vai ter dificuldade. Mas é que nem quando a mãe da gente briga. Tá bravo agora, depois passa, porque não dá para viver sem. Nós somos uma sociedade interligada. Existem muito poucos bancos no Brasil. Eles precisam de clientes. Então passa do tempo, tudo isso some e a vida volta ao normal. Então não se preocupe, tá, com aquele gerente de banco que diz que é seu amigo. Porque essa amizade vai baixar quando ele for te cobrar. Mas depois volta ao normal. Então, lembre-se, existem defesas para dívidas bancárias cobradas judicialmente. Mas é importante que você procure um advogado de sua confiança que tenha experiência no assunto. Ele vai poder te explicar como uma coisa será conduzida, te tranquilizar, para que você preste atenção no que é mais importante. Não sei vocês, mas vê se vocês concordam. Para mim, mais importante é a minha família. Em segundo lugar, é o meu negócio, é o meu sustento. Se você fizer tudo isso direitinho, tiver um pouco de paciência e um profissional sério, sua dívida bancária será paga com um enorme desconto. Na prática, é muito mais barato do que você continuar alimentando aquele saco sem fundo que é o banco. Gente, o último tópico de assuntos bancários, formas de ganhar tempo para alongar sua dívida, para não ter o seu patrimônio tomado agora. A gente já falou um pouco sobre revisão de dívida bancária, para reduzir o valor. Quando a gente fala de assunto bancário, a ideia é sempre reduzir a dívida, né? Exceto quando você quer ganhar tempo. Então o que eu quero explicar para você? Quando você faz uma revisão para redução de dívida bancária, você essencialmente pode ganhar tempo para poder pagar isso na frente. Quando a gente entra com esse tipo de ação, o primeiro efeito é ganhar tempo. Em geral, a gente consegue bons negócios a partir de 12 meses, em geral até uns 18 meses. Mas uma ação contra o banco, se você quiser, pode durar alguns anos, uns 3, 4 anos. Isso aí você não precisa resolver a tua dívida nesse momento, pode deixar lá para frente. Porque às vezes a empresa não está numa boa condição. Então, entrar com ação de redução para a revisão de contrato de dívidas bancárias também serve para ganhar tempo, também serve para você ganhar espaço para poder trabalhar com tranquilidade, esperar a pandemia passar, esperar o mercado mudar. Não quer dizer que porque nós teremos uma proposta boa para você daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e 6 meses, que você precisa topar. Você só precisa explicar para o advogado que for fazer esse trabalho para você qual é a sua intenção
E no meio do caminho ela pode mudar, porque as coisas mudam. Bate um papo. Tenho certeza que ele vai ser compreensível e vai te ajudar. Então, use revisão e redução de dívida bancária também para ganhar tempo e não precisar tirar do seu caixa o dinheiro para pagar agora uma dívida que você pode pagar no futuro. Direitos trabalhistas. Hoje a gente vai falar como evitar problemas e criar soluções amigáveis. Ninguém quer brigar com o funcionário, ninguém quer brigar com aquele cara que veio para nos ajudar. Sabe que de vez em quando as coisas saem um pouco do rumo, afinal nós somos pessoas. Mas vamos lembrar que a gente pode resolver tudo numa boa, desde que conversado, e que todo mundo tenha boa intenção. Então hoje eu tenho 2 temas de reflexão pra gente. E esses temas de reflexão devem ajudar a sua empresa a resolver problemas trabalhistas agora na hora da pandemia, e espero que essa cultura fique para futuro também. Eu queria contar para você sobre algo que veio com a reforma trabalhista. Eu estudei bastante a reforma trabalhista, escrevi sobre vários assuntos da reforma trabalhista e tem uma parte que me chamou a atenção porque ela é muito boa, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Você já ouviu falar em homologação judicial de acordos extrajudiciais? Nomão, né? Grandão. Mas é simples. Então, você pode negociar com o seu funcionário a forma que você quer ou que você pode pagar essa dívida com ele. Você não pode nunca ser desleal com aquele que está lá todo dia te ajudando. Mas não é porque você está com um problema que você vai deixar de se comunicar com ele e explicar que às vezes não dá na hora. Também é bom para o funcionário ter um pouco de paciência, porque se ele entrar com uma reclamação trabalhista, a audiência dele vai ser marcada lá para o ano que vem. Nesse período, a empresa já te pagou tudo, meu amigo. Você contrata um advogado trabalhista, você vai ter que pagar 30% do advogado, vai ter que esperar o período de audiência e ainda não sabe exatamente o que você vai receber. Quando você faz uma homologação judicial de acordos extrajudiciais, você sabe exatamente o que você vai receber e quando, sem ter que gastar mais com isso. Para a empresa também é bom porque ela consegue espaço para pagar a sua dívida. Para a empresa é bom porque o funcionário não poderá novamente entrar com uma reclamação trabalhista, com aquele advogado questionável, que inventa um monte de mentira para tentar arrancar um pouco mais uma coisa. A justiça tem que ser o que ela é, justa, correta. Ninguém deve tomar de ninguém o que não é seu, mas todos têm a obrigação de assumir suas responsabilidades e pagar o que é correto, mesmo que seja parcelado. Às vezes alguém toca por um descontinho, mas tem que ter aceitação nisso. A açãozinha, que nada mais é que um simples requerimento de 2, 3 páginas, pode ser protocolada no fórum a qualquer momento porque é digital. Garante a empresa, garante o funcionário e evita problema. Agora eu vou falar com vocês sobre outro tema, que é as formas mais corretas e mais baratas para as novas relações trabalhistas. Vamos conversar sobre isso? Artigo 3º da CLT fala que é funcionário aquele que vai trabalhar todo mês, recebe salário e está sob ordens diretas, ou seja, está sob a hierarquia de alguém. Mas com a pandemia as coisas mudaram. Quanta gente está trabalhando sobre home office? Um monte, né? Então isso vai repensar as empresas, isso vai forçar as empresas a repensar a forma de contratação. Então agora nós podemos pensar em contratos de prestação de serviço reais, que não sejam fraudes trabalhistas. Por exemplo, um trabalho onde você paga o seu colaborador por produção, deixa ele à vontade para trabalhar no horário que ele quiser, estabelece uma relação periódica, você vem toda semana pegar o trabalho, prestar contas, entregar o trabalho, ou você pode entregar via internet. Então essas relações podem ser repensadas. Agora a gente pode usar o trabalho intermitente, que é aquele trabalho onde você não precisa trabalhar todo dia e você só paga pelo trabalho efetivo. Ou também um home office, um telepresencial. Existem várias outras modalidades que precisam ser reconversadas. Para isso, é preciso que você faça um aditivo contratual, ou seja, você mude o contrato que você tem com o atual funcionário, ou que você encerre um contrato e comece outro. Eu sou a favor de encerrar um contrato e começar outro para não haver confusão. Ó, gente, nossa relação está acabando aqui, mas eu ainda quero manter contato com você, ainda quero o seu serviço. O que eu consigo trabalhar daqui para frente é desta forma. Converse, peça ajuda de um advogado experiente. Lembrando que um bom advogado não é só aquele que é de sua confiança. O bom advogado não é só aquele que fala o que você quer ouvir. Está para defender a empresa, não para passar o pano nas besteiras da empresa, meu amigo.
O bom advogado faz negócio bom para todo mundo. É claro que quando precisar, ele vai usar todas as armas para defender a empresa, mas um bom advogado tem que, antes de tudo, incentivar boas relações, incentivar ótimos negócios para todo mundo. Se puder deixar todo mundo feliz, muito melhor. Pensa nessas novas formas de contratação e relações trabalhistas. Então, agora a dica é: novas formas de ganhar dinheiro. É hora de evoluir. Você consegue e nós ajudamos. Eu tenho aqui 2 tópicos bem interessantes que eu queria contar com vocês, bater um papo com vocês. Os tópicos são o seguinte: novos negócios digitais. Agora é a forma de ganhar dinheiro. Hoje, você deve estar passando dificuldades maiores do que os outros. Você não se comunica com seu cliente de forma digital, você deve estar faturando menos, deve estar tendo menos cliente ou deve estar zerado. Às vezes eu converso com pessoas, advogados, contadores, empresários, e alguns, principalmente aqueles que não têm site, explicam as dificuldades que eles estão vivendo, porque as reuniões agora estão cada vez mais digitais, são web meetings. Para atender o web meeting, você atende o sujeito em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo. Então você tem que saber fazer web meeting, você tem que ter site. Por exemplo, eu sou um sujeito que até antes da pandemia não dava meu WhatsApp para ninguém, eu era um regulado. Agora liberou. Agora eu estou compartilhando o WhatsApp com todo mundo, estou fazendo um negócio. Também explico para as pessoas para a gente restringir os negócios de preferência ao horário comercial. Acho que nós precisamos e devemos reservar um momento para a nossa família, um momento para o nosso descanso, para a nossa renovação espiritual e para a nossa meditação. E claro, para assistir uma TVzinha, né? Netflix de preferência, ou o que você gostar. Mas, o que eu quero falar com você é o seguinte, tá? O negócio agora tem que ser digital. Tudo é entrega, tudo é e-mail, tudo é web meeting. Você já está preparado para assinar contratos digitalmente? Hoje você não precisa mandar um portador para colher uma assinatura. Hoje você tem softwares muito baratos. Eu tenho um que nós utilizamos que custa R$150 por mês. Ele faz a validação da assinatura digital de todo mundo, por token, por e-mail. Então o cara que vai assinar contrato comigo não gasta nada. Eu mando o contrato para ele por e-mail, ele abre, visualiza. Se ele concordar, ele clica no assinar, recebe um token, faz a validação, vai para a nuvem, tem validade jurídica, vale igual você ir no cartório, assinar e reconhecer firma. Ou seja, olha que barato, que cômodo. Em vez de você ter que pagar um motoboy para atravessar a cidade e ficar esperando as pessoas chegar para assinar e depois levar no cartório, você simplesmente faz uma validação digital. Mas lembra que contrato assinam no mínimo 4 pessoas. 4 por quê? Ó, no mínimo, hein? O cara que contrata, o cara que é contratado e 2 testemunhas. Tem empresa que exige assinatura de mais pessoas ou de mais envolvidos, mas são no mínimo 4. Então você imagina, motor vai para lá, motor vai para cá, cartório aqui, cartório ali. Só nessa brincadeira, se você está 2, 3 contratinhos por mês, você já economizou com a assinatura digital. Então, e aí você também consegue dar agilidade e fazer os seus negócios avançarem. Porque você elimina o medo de contaminação e de pandemia. Então quando a gente fala de novos negócios digitais, uma forma de ganhar dinheiro é uma situação dessa que eu queria comentar. Outra coisa, você tem que estar atento aos meios de pagamentos digitais. E, se possível, automatizar os links para pagamentos, automatizar o seu setor de vendas. A automação comercial de marketing de vendas é uma realidade cada vez mais presente, porque permite um autoatendimento, permite que, de acordo com a sua realidade de negócio, de acordo com o que você vende ou do serviço que você presta, a pessoa entra, se cadastra, o sistema já gera um link eletrônico, e quando você chegar de manhã no escritório, você já vai contabilizar e ver o dinheiro que você recebeu. Olha que maravilha! O autoatendimento digital, tá, por meio de pagamentos eletrônicos, é outra realidade super positiva e merece a sua atenção. O que mais que eu conto para você? Eu sou um fã de marketing. Eu acho que todo mundo tem que divulgar o que faz. Só preste atenção que algumas atividades como a de advogado, elas não podem ter uma venda ostensiva, não pode ser captação de cliente. Ela tem que ser institucional, assim como nós estamos fazendo aqui. Eu estou aqui compartilhando conhecimento,
Certo? Eu não estou aqui para que vocês me contratem. Eu acho que vocês têm que contratar o advogado que for bom para vocês, aquele que você confia pelo motivo que o seu coração diz que você tem afinidade. Então você não pode falar me contrate. Para advogados, e cada setor pode ter uma regra específica. Então é importante você entender essa regra específica para poder saber quem você vai contratar ou como você vai divulgar. Quem nunca comprou nada pela internet? Se não comprou, está demorando. Por que você vai no mercado e você pode pedir digitalmente? Tem pessoas que gostam de ver, de tocar, e isso nunca vai acabar. Mas a taxa de compras digitais aumentou em mais de 350% depois do início da pandemia e do isolamento. Você não pode ignorar esse número. Você não seria um bom empresário se você desprezasse esse tipo de informação. Eu tenho certeza que você vai superar e vai me contar ótimas histórias dos seus resultados. Espero ser muito positivo nessa dica. Vamos partir para a próxima? A outra dica, novas formas de ganhar dinheiro, é estabelecer parceiros, estabelecer prestações de serviço, situações de interação. Com parceiros que vendem produtos similares, você cria uma harmonia, e se você der uma fração do seu resultado financeiro para ele, não é trabalho nenhum para ele vender o seu, já está vendendo dele. Por exemplo, eu sou uma banca especializada em venda de frutas, vendo laranja, banana, mamão, tudo gostoso. Aí eu faço uma parceria com o cara que vende o liquidificador. Então, se o seu liquidificador não estiver bom, minhas frutas são fresquinhas. Mas o meu parceiro tem um liquidificador ótimo. Clica aqui que você vai ter um desconto e compra dele. As pessoas podem fazer. Nós podemos fazer a chamada cross-selling, venda cruzada, trabalhando vendas de produtos similares, mas que não vão fazer concorrência com a sua empresa. Por fim, sobre novas formas de ganhar dinheiro, eu não posso deixar de falar sobre a boa e velha parceria, a boa velha permuta. Já pensou trocar o seu serviço ou o seu produto por algum tipo de serviço que você precisa? Com isso, você não paga pelo serviço que você precisa, e a pessoa que vai lhe prestar o serviço recebe o seu produto de serviço, certo? Como uma forma de pagamento. Uma forma bem inteligente e interessante, que tem a certeza milenar de sucesso. Basta você parar para pensar e estabelecer proporções adequadas. Contratos e renegociações. Brechas na lei permitem que você se livre de pesos desnecessários. Sobre esse tema, que é exclusivo para o momento de pandemia, 2 subtipos é a revisão de contratos de locação e o cancelamento de obrigações assumidas em razão da força maior. Vou tentar separar, eles se interagem, se misturam, mas vou tentar separar para tentar ficar claro. Se não ficar bacana, se você tiver dúvida, ou se eu não comentar o que você precisa, me manda um WhatsApp, entre em contato pelo nosso site ou por qualquer uma de nossas redes sociais. Revisão de contratos de locação. O que eu te falo sobre isso? Está se tornando uma realidade, nos tempos de pandemia, a implantação do trabalho home office. O trabalho de home office tem muitas vantagens. A pessoa não precisa enfrentar um trânsito para atravessar a cidade, para poder trabalhar. Ela não precisa enfrentar o calor, ela não precisa enfrentar a chuva, enfrentar o frio. E muitas funções, muitas empresas conseguem fazer o teletrabalho, que é o trabalho à distância, ou o trabalho home office. Se você não precisar de uma interação muito próxima com muita frequência, você consegue ficar em casa, se organizar, vai precisar de disciplina e fazer o trabalho home office. Com isso, a empresa economiza valor de alimentação, valor de transporte, economiza o consumo dos insumos de escritório, água, luz, telefone, porque hoje tudo se negocia, tudo se resolve pela internet. Qual que é o resultado disso? Talvez você precise de um espaço menor. Talvez o seu aluguel se torne muito caro e você esteja com um espaço muito ocioso. Daí você tem mais dois desdobramentos. O primeiro é tentar negociar com o dono do imóvel um valor melhor para a locação, para você continuar naquele local. Muitos donos de imóvel são conscientes e entendem esse momento de pandemia e concedem descontos ou flexibilizam algum tipo de acordo financeiro para que a gente passe essa situação. Mas a outra situação é que você pode rescindir o seu contrato sem multa, caso você não queira continuar naquele local.
Aí você fala, poxa Gilberto, mas o meu contrato tem uma multa, eu tô olhando aqui, ó. Ah, tu lá tem uma multa, tem que pagar 3 aluguéis se eu sair. Primeira explicação sobre o contrato. A multa de contrato de locação nunca é 3 aluguéis. Ela é 3 aluguéis se você rescindir logo no início. Mas quanto mais você fica no imóvel, menor é a multa. Porque ela é uma multa inversamente proporcional ao tempo de ocupação. E o segundo é que em todo contrato você vai olhar lá, exceto em caso de força maior. Eu vou te contar um negócio, se você não caiu, se nunca finge, você não sacou. Pandemia é força maior. Pandemia é estado de calamidade pública. Esse é um motivo justo para rescindir contratos sem precisar pagar multas. Eu também te recomendo que você faça tudo isso amigavelmente, que você não maltrate ninguém. Não vai aproveitar a brecha da lei para deixar a educação que a sua família te deu, tá? Porque educação vale para todo mundo. Conversa com a pessoa, estabelece. Mas locação é algo que pode ser rescindido sem pagamento de multa em função da pandemia. Todos os resultados judiciais estão sendo positivos e liberando as empresas ou as pessoas que têm aluguéis e que estão tendo a sua atividade prejudicada por causa da pandemia, então os juízes estão liberando essas empresas de multas. O outro item que eu queria falar, que é ligado a contratos e renegociações, que diz sobre brechas na lei que podem tirar um peso enorme das suas costas, um peso financeiro que você não precisa continuar arcando, é a questão do cancelamento das obrigações assumidas por força maior. Então, vamos explicar isso. Assim como o contrato de locação permite que você encerre sem multa, tem que ser judicial, gente. Ou é bom senso do locatário, ou é judicial. Todas as suas obrigações, tudo que você está contratado e que em função da pandemia você não precisa mais, não é todo o contrato, é tudo que não está tendo mais utilidade em função do isolamento social, em função da dificuldade de locomoção, do risco de contaminação. Tudo que está ligado a essa situação pode ser rescindido sem multa. Quer uns exemplos? Eu te dou alguns exemplos. Vou começar com um, vamos ver se vem mais. Vamos imaginar que você tem um contrato, você é um restaurante e tem um contrato de fornecimento de alimentos. Então, o revendedor de carne, de verduras, todo mês te fornece. Ele te faz um preço melhor, porque você compra todo mês. Mas ele botou uma multa lá, falou, olha, você não pode parar do dia para outro, do dia para o outro, porque senão você me prejudica. Eu estou te fazendo um preço menor, porque você compra sempre. Mas aí vem o isolamento social e você não pode mais receber cliente. Aí você tem um motivo muito justo para você não manter esse contrato e não precisar pagar multa, porque você não está cancelando o contrato porque você acordou de mau humor e não quer mais comprar daquele cara. Você está cancelando esse contrato porque você não pode mais exercer a sua atividade. Então você está isento de pagamento de multa porque um motivo de força maior impede a continuidade desse contrato. Loja de roupas. Você tem um contrato de fornecimento de tecido. Loja de roupa fechou, meu amigo. As pessoas não entram mais no teu comércio. Então você não precisa mais daquele tecido. É a mesma situação do restaurante. Bom, em geral, gente, são todos os contratos que não tem mais utilidade porque a sua atividade não pode ser exercida porque o governador proibiu, porque o prefeito proibiu, ou porque a pandemia impediu o seu avanço. Tudo que tiver relação pode ser cancelado sem multa. A primeira ideia é notificar o fornecedor sobre o cancelamento do contrato e, se ele insistir, haverá necessidade de uma discussão judicial. Recuperação de crédito e cobrança. Já é seu, não pense duas vezes para cobrar. Nesse momento de pandemia, de isolamento social, de crise do coronavírus, você não pode abrir mão de nenhum crédito para você e para sua empresa. Todas aquelas pessoas que não te pagaram, que você estava negociando, tem um recado para você. Para aí de cair em conversa mole. Quem quer pagar, paga. Paga R$50 por mês. Para de escutar desculpa. A nossa atividade, quando a gente vai para nível profissional, precisa sim ser humanizada. Cada um faz uma parte. Você vende ou presta um serviço em função de remuneração. E óbvio que nós temos que nos preocupar com pessoas, assim como elas também têm que se preocupar com a gente.
O cara que comprou de você tem que ter a responsabilidade de pagar. O cara que te contratou tem que ter a decência de saber que você vive disso. Se você vive com o cenário daquele sujeito, comprou, aí inventa uma história, ou fala porque a pandemia, as coisas estão ruins. Desculpa, meu amigo. Não dá pra perder, tirar da boca da minha família para dar para a boca da família dos outros. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Eu lamento muito pela situação que ele está vivendo. Mas a cobrança judicial é a melhor forma de botar dinheiro na sua empresa. Já é seu, custa barato para você botar esse dinheiro de volta. Dá para pedir justiça gratuita. Mesmo que você tenha que pagar taxa, é mais barato do que pegar dinheiro em banco. Aí você pode falar, demora, o Poder Judiciário demora. É verdade, demora sim. Mas se você não plantar a sementinha do sucesso agora, para plantar a semente da cobrança e lá na frente colher os frutos do seu dinheiro, daqui a pouco você vai estar passando necessidade, daqui a pouco as pessoas da sua empresa vão ter que ficar sem receber salário, você não vai pagar imposto. Amigo, uma coisa é dar um desconto, abrir uma exceção, mas cobra todo mundo. Cara, passa para um advogado da sua confiança. Hoje os fóruns estão abertos, hoje a cobrança é muito mais rápida porque os processos são digitais. Meu amigo, o advogado, negocia com o advogado, paga no êxito. Amigo, mas não deixa de cobrar. O que você pode cobrar? Pode cobrar cheque, pode cobrar duplicata, desde que você tenha entregue, tiver assinatura no canhoto da nota fiscal. Você pode cobrar toda a venda que você fez. Você pode cobrar empréstimos, você pode cobrar promissórias. Se o cara te pediu dinheiro emprestado por e-mail e você tem lá registrado, você pode cobrar. Cara, agora a gente está falando de criar condições de sobrevivência. E a gente vai pensar primeiro na gente, para depois pensar nos outros. Se você já andou de avião, você já escutou aquela mensagem: se der qualquer problema, ao cair a máscara, coloque a máscara, garanta que você esteja bem para depois ajudar o cara do lado. Estou falando isso para dar uma amenizada, para botar um pano quente, mas de verdade, eu acredito que o cara que te deve não está deixando de te pagar por causa da pandemia. O cara que te deve está deixando de te pagar por maus hábitos, por falta de caráter. Porque mesmo nesse momento de pandemia, se o devedor quiser, ele chama você e faz um acordo e fala: cara, assina uma confissão de dívida e começa a te pagar ano que vem, meu amigo. Mas te dá uma garantia, te dá uma satisfação. Cobrança também é respeito. Quem te deve precisa te respeitar, porque você trabalhou, você botou o seu dinheiro no produto que você vendeu, você paga funcionário, você paga estoque, você paga aluguel, você paga imposto. Não é bacana o cara falar porque ele está com um problema. Quem é aqui que não tem problema? Eu tenho problema todo dia. Eu aposto que você também tem problema em casa. Você tem problema no negócio, no trabalho. Tua mulher está com problema, teu marido está com problema, teu filho está com problema. Todo mundo tem problema. O cara falar que não te pagou por causa de problema é a mesma coisa que ele falar assim, então, meu amigo, eu não vou te pagar hoje porque eu estou respirando. Porque respirar é natural e problemas também são naturais. Agora, a cobrança judicial é a melhor forma de você plantar uma semente para prosperidade, porque não vale deixar para trás o fruto do seu trabalho. Pode até ser que nesse momento você não vá colher os frutos da cobrança, mas se você não der o primeiro passo em direção ao sucesso, não adianta ficar reclamando do seu fracasso. Procure um advogado de sua confiança, separe tudo que todo mundo te deve. Converse com ele como é a melhor forma de cobrar. Se possível, peça justiça gratuita, mas corra atrás do seu sucesso. Se você tiver dúvidas sobre cobrança, quiser entender um pouco mais sobre o tema, que particularmente eu acho que você não tem risco nenhum, meu amigo. A forma mais barata de dinheiro que você pode botar para dentro da sua empresa é o que já é seu. Me escreve. Minhas redes sociais estão à sua disposição. Gente, vou agora encerrar esse nosso papo, que foi sobre soluções financeiras para as empresas superarem o momento da crise e do isolamento da Covid-19. Queria principalmente agradecer o carinho de vocês que me assistiram. Muito obrigado, tá? Obrigado pela audiência. Vou ficar ainda mais grato se você clicar no sininho e se inscrever no canal. Se você compartilhar com seus amigos, puxa vida, é gratidão para mais de metro. Mas também queria deixar um recadinho. Espero que tudo isso que eu falei seja positivo para a sua empresa. Me conta!
Foi bom? Não foi bom? Não sabe como aplicar? Me pergunta. Compartilha problema, porque eu quero compartilhar solução. Vejo vocês em breve. Beijo no coração.